Resumo do livro: O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Essa frase não é apenas uma abertura impactante, é um soco filosófico que atravessa séculos. Rousseau começa provocando, como algo tão natural quanto a liberdade se transforma em obediência, submissão e desigualdade. E mais inquietante ainda, como aceitamos isso sem perceber? A partir dessa pergunta, ele desmonta a ideia de que a autoridade política nasce da força ou da tradição. Rousseau deixa claro que nenhum homem nasce com direito natural de mandar sobre outro. A força pode obrigar, mas não cria legitimidade. Obedecer por medo não é obedecer de verdade, é apenas ceder temporariamente. Quando a força desaparece, o domínio também cai. Por isso, um poder baseado apenas na força é instável, frágil e condenado ao colapso. A verdadeira questão, então, é como criar uma autoridade legítima. Para responder, Rousseau nos leva ao estado de natureza. Antes das leis, dos governos e das sociedades complexas, o ser humano vivia simples, guiado pela autopreservação e por uma compaixão instintiva. Não era perfeito, mas era livre. O problema começa quando a vida em grupo cresce, a propriedade surge e as comparações aparecem. A desigualdade nasce menos da natureza e mais das convenções humanas. É nesse ponto que Rousseau introduz o conceito central da obra: o contrato social. Não se trata de um contrato literal assinado, mas de um acordo moral e político. Cada indivíduo abre mão de parte de sua liberdade natural para ganhar uma liberdade civil maior e mais segura. Em vez de obedecer a outro homem, passa a obedecer à vontade coletiva da qual ele próprio faz parte. Esse acordo transforma indivíduos isolados em um corpo político. Surge o povo soberano. A soberania, para Rousseau, não pertence a um rei, a um parlamento ou a uma elite. Ela pertence ao conjunto dos cidadãos. E mais importante, essa soberania é indivisível e inalienável. Não pode ser vendida, delegada ou representada plenamente por terceiros sem perder sua essência. A noção de vontade geral é uma das ideias mais profundas e mal compreendidas da obra. Ela não é simplesmente a soma das vontades individuais. A vontade geral busca o bem comum, aquilo que beneficia o corpo social como um todo, mesmo quando contraria interesses particulares. Quando a sociedade consegue expressar essa vontade, nasce a verdadeira liberdade política. Rousseau faz uma distinção crucial entre liberdade natural e liberdade civil. A primeira é fazer tudo o que se quer, enquanto se pode. A segunda é obedecer às leis que ajudamos a criar. Paradoxalmente, ao aceitar limites coletivos, o indivíduo se torna mais livre, porque vive sob regras estáveis, previsíveis e iguais para todos, não sob o capricho de outros homens. A lei, nesse contexto, não é um instrumento de opressão, mas a expressão da vontade geral. Quando a lei é legítima, obedecê-la é obedecer a si mesmo enquanto cidadão. O problema surge quando as leis deixam de refletir o bem comum e passam a servir interesses particulares. Nesse momento, o contrato se corrompe e a sociedade adoece. Rousseau alerta que a desigualdade extrema é um sinal claro de que o contrato social foi quebrado. Quando poucos acumulam poder e riqueza, enquanto muitos vivem sem voz, a vontade geral desaparece. O Estado deixa de ser uma associação de iguais e se transforma em uma máquina de dominação disfarçada de ordem. Outro ponto central é a crítica à representação política irrestrita. Rousseau não acreditava que a soberania pudesse ser plenamente representada. Representantes podem administrar, mas não substituir a vontade do povo. Quando o cidadão se limita a votar e depois se cala, ele deixa de ser soberano e volta a ser súdito, mesmo em regimes que se dizem livres. Ao longo da obra fica claro que liberdade não é ausência de regras, mas presença de justiça. Uma sociedade verdadeiramente livre não é aquela onde cada um faz o que quer, mas aquela onde ninguém está acima da lei. A igualdade perante a lei é o pilar que sustenta a legitimidade do contrato social.
Rousseau também reconhece que nenhum sistema político é eterno. Todo governo tende à corrupção quando se distancia do povo. Por isso, a vigilância cívica é essencial. A liberdade não se mantém sozinha. Ela exige participação, consciência e responsabilidade coletiva contínua. Aqui, Rousseau lança uma reflexão incômoda. Um povo que prefere o conforto à liberdade acaba perdendo os dois. Quando os cidadãos se acomodam, entregam decisões fundamentais a poucos e trocam participação por comodidade, o contrato social se esvazia lentamente, até restar apenas a aparência de ordem. A obra avança mostrando que o maior desafio de qualquer sociedade não é criar leis, mas formar cidadãos capazes de sustentá-las. Sem educação cívica, sem senso de pertencimento e sem compromisso com o bem comum, nenhuma estrutura política se sustenta por muito tempo. Rousseau não escreve para tranquilizar, mas para despertar. O contrato social não é um manual de governo, é um espelho desconfortável. Ele obriga o leitor a perguntar se vive como cidadão ou apenas como habitante de um sistema que decidiu aceitar sem questionar. Rousseau avança para um ponto delicado: a diferença entre governo e soberania. O povo é soberano, o governo é apenas um agente executivo. Quando essa distinção se perde, nasce a tirania. Governos existem para executar a vontade geral, não para substituí-la. Quando passam a agir em benefício próprio, rompem o contrato social e deixam de ser legítimos, mesmo que continuem exercendo poder. Ele analisa diferentes formas de governo: democracia, aristocracia e monarquia, deixando claro que nenhuma é perfeita por si só. A melhor forma depende do tamanho do Estado, do caráter do povo e do grau de virtude cívica existente. A democracia pura exige um nível altíssimo de consciência coletiva, algo raro, mas não impossível. Quanto menor o Estado, mais viável ela se torna. Rousseau alerta que a liberdade política não combina com luxo excessivo. Sociedades obcecadas por conforto, status e riqueza tendem a trocar participação por passividade. O cidadão vira espectador, a política vira espetáculo. Nesse cenário, o contrato social não se rompe de uma vez, mas apodrece lentamente, enquanto todos acreditam que ainda são livres. Um dos trechos mais provocadores surge quando Rousseau afirma que o povo pode ser enganado, mas nunca corrompido em sua essência. A vontade geral sempre existe, mas pode ser abafada por interesses particulares, manipulação e ignorância. Quando isso acontece, o erro não está na ideia de soberania popular, mas na distorção do processo coletivo. A desigualdade volta ao centro da crítica. Para Rousseau, quando a diferença entre ricos e pobres se torna extrema, a liberdade deixa de existir. O rico passa a comprar poder, e o pobre passa a vender obediência. A lei, que deveria ser comum a todos, se transforma em instrumento de quem pode dobrá-la a seu favor. Ele deixa claro que nenhuma sociedade é livre se alguns são tão ricos que podem comprar outros, enquanto outros são tão pobres que precisam se vender. Esse desequilíbrio destrói o pacto social e transforma cidadãos em mercadorias políticas, esvaziando completamente o conceito de vontade geral. Rousseau também questiona a ideia de progresso automático. Mais tecnologia, mais riqueza ou mais complexidade social não significam mais liberdade. Pelo contrário, muitas vezes significam mais dependência, mais controle e menos autonomia real. A verdadeira evolução social acontece quando cresce a consciência coletiva, não apenas a produção material. O papel das leis retorna com força. Leis legítimas não são aquelas impostas pelo medo, mas aquelas aceitas porque fazem sentido para o bem comum. Quando o cidadão entende a lei como expressão de si mesmo enquanto parte do todo, a obediência deixa de ser submissão e passa a ser compromisso. Nesse ponto, Rousseau nos confronta com uma pergunta incômoda: quantas leis seguimos por convicção e quantas seguimos apenas por hábito ou medo da punição? Essa diferença separa sociedades livres de sociedades apenas organizadas. Ordem sem liberdade não é virtude, é apenas controle eficiente. O contrato social, então,
Não é um evento histórico, mas um exercício diário. Ele precisa ser reafirmado constantemente por meio da participação, do debate e da vigilância. Quando o povo se afasta da vida pública, o espaço é ocupado por interesses que não representam o coletivo. Rousseau não idealiza o ser humano, mas acredita em sua capacidade de se elevar quando inserido em uma estrutura justa. A liberdade, para ele, não é instinto, é construção. Exige esforço, consciência e disposição para pensar além do próprio interesse imediato. A grande mensagem final é clara. A liberdade política não é um presente concedido por governantes, é uma responsabilidade assumida por cidadãos. Quem foge dessa responsabilidade abre mão, pouco a pouco, da própria soberania, até perceber tarde demais que já não decide mais nada. O contrato social permanece atual, porque não fala apenas de governos, mas de comportamento coletivo. Ele nos obriga a refletir sobre até que ponto participamos da construção da sociedade em que vivemos, ou apenas nos adaptamos a ela em silêncio. No fim, Rousseau nos deixa com uma verdade desconfortável. Toda a sociedade tem o governo que tolera. A liberdade não desaparece de repente. Ela é abandonada aos poucos, sempre em troca de algo que parece mais conveniente no momento. E talvez seja por isso que obras como esta continuam sendo lidas, discutidas e reinterpretadas. Porque entender o poder, a liberdade e a responsabilidade coletiva não é um luxo intelectual. É uma necessidade para quem não quer viver acorrentado sem perceber. Se você sente que livros assim ajudam a enxergar o mundo com mais clareza, profundidade e consciência, existem lugares onde essas ideias não ficam presas a páginas difíceis, mas ganham vida em narrativas acessíveis, profundas e envolventes. A NET Livros reúne obras como essa para quem quer pensar melhor, viver melhor e entender o mundo além da superfície.